E vem conferir a crítica do anime Tsuma Sho. E eu assisti um anime que eu tava bem curioso para saber o resultado, que lançou na temporada de outubro de 2024, chamado Tsuma Sho. Anime esse que conta a seguinte história, caso alguém não conheça. Uma família vive muito feliz, o marido, a sua mulher e sua filha. Um dia, a mulher sofre um trágico acidente e ela acaba infelizmente falecendo. E depois de muitos anos, a gente acaba vendo a família que ela não conseguiu se reestruturar depois da morte daquela mulher. O homem mais velho e a mulher e a filha já adulta parece que sofrem com a morte da mãe. Até que uma menina aparece na porta deles, uma menina de mais ou menos uns 10 anos, e ela fala que ela é a reencarnação da mulher e a vida deles mudam completamente. É uma premissa meio maluca, mas ao mesmo tempo muito interessante dependendo da forma como você trabalha ela. Pra quem não sabe, Tsuma Sho, ele não é simplesmente um anime, né? Ele teve outras versões já antes do anime. Ele teve o seu mangá depois ganhou um spin-off e vale destacar, ele antes do anime já tinha ganhado um live action, afinal é uma história que é popular no Japão. Mesmo que eu e muitas pessoas começam a conhecer ela a partir de agora que ela saiu como anime, que é mais fácil da gente consumir, de modo geral, ela já era uma história muito famosa. Mas como eu falei, a premissa é diferente, chamou muito a minha ideia, ainda mais porque eu gosto de animes slice of life e animes de romance. Eu acho que se eles conseguissem misturar perfeitamente esses dois mundos, eu acho que poderia dar um ótimo anime. Eu achei um anime bom, me diverti enquanto assistia, mas acho que ele poderia ser melhor do que ele foi. Porque o anime, ele começa muito bem. Os 4 primeiros episódios, que é a primeira parte da obra, você consegue perceber como que eles conseguem apresentar o conceito e trabalhar eles de forma interessante. É aqueles episódios slice of life que você consegue descobrir menos sobre a reencarnação dela, mas consegue viver bem aquela aventura entre eles, aquela vida dos três. Mesmo que gere uma estranheza, a comédia acaba funcionando, o relacionamento deles acaba funcionando, e os personagens secundários novos que vão aparecendo vão colocando mais ideias dentro do anime. E eu acho que isso é a parte boa. A comédia funciona bem, e mais do que isso, eu gostei do traço da animação. É uma animação menor em relação a... ela não é tão grandiosa, pode não ser a maior fluida possível, mas você consegue perceber que os traços me agradaram, por causa que os traços conseguem dar um ar mais de inocência para toda a obra, algo que era muito importante. Porque tá falando de reencarnação, tá falando realmente de uma mulher que morreu há muito tempo, de uma família que ficou depressiva com a morte dela, e também tá falando de uma relação dela, agora que ela reencarnou numa menina, de uma relação de pais que são separados. Então nesses 4 primeiros episódios, eles poderiam, dependendo da animação, o traço e a trilha sonora, levar para um lado muito mais sombrio, muito mais pesado, e esse não era o objetivo da obra. Era pra ser aquela obra de... realmente passar uma ideia legal, uma aventura interessante, uma parte de vamos curtir a vida, vamos mostrar como a vida é importante, como às vezes coisas que ficaram no passado não deveriam nos prender, a gente deveria continuar a nossa vida a partir dali. E eu acho que os 4 primeiros episódios, ele passa muito essa ideia de apresentar quem é essa nova vida, apresentar aos poucos quem são aqueles personagens, apresentar qual que vai ser a temática, qual que vai ser o estilo do anime. Isso me agradou bastante. Só que nos 4 episódios próximos, que seria o meio da temporada, dos 5 ao 8, você consegue perceber que o anime ele cai um pouco de qualidade. Na parte que aí sim tem que desenvolver um pouco mais como é a mente daquela mulher no corpo de uma menina, tem que desenvolver como que é a relação dela com os pais. Essa parte que tem que ser um pouco mais pesado para trabalhar um pouco mais a mensagem, eu acho que o anime ele acaba caindo um pouco de qualidade ali. A animação se mantém bem, mas eu acho que tem alguns pontos que eu acho que eles tiveram medo de pegar um pouco pesado. Eu acho que precisava para a mensagem ser mais forte, porque realmente a gente está vendo famílias diferentes com relações diferentes. Então a mensagem do anime é que nem todo mundo consegue viver uma vida perfeita. Quando a gente tem uma família que ela é perfeita de fora, que realmente com a mulher, você vê que eles são as pessoas mais felizes do mundo, você vê que tinha uma menininha que mora numa casa ao lado e que praticamente a família é destruída. E isso poderia ser muito bem trabalhado, a ideia de passar uma mensagem, a ideia de passar um recado, a ideia de que nem todo mundo é feliz, mas você pode ser feliz com o pouco que você tem, que você pode encontrar a bondade das pessoas, que as pessoas não são más porque elas são más. No mundo real, diferente de uma obra ficcional, as pessoas são más porque a vida fez ela ser má. Essa parte dos 4 episódios tem que trabalhar um pouco mais isso, eu acho que ele se perde um pouco. Eu acho que nessa parte o anime perde um pouco daquele gás que ele tinha inicial. Eu acho que perde não porque ele muda um pouco a temática e coloca um pouco mais pesado. Eu acho que ele se perde porque praticamente as histórias secundárias
não são tão interessantes como poderia ser, como o relacionamento da filha, que não é nem um pouco interessante, como o relacionamento do trabalho, que tem uma importância final, mas não é tão cativante como poderia ser, e algumas mensagens que são boas, são interessantes, mas poderiam ser melhor trabalhadas. Uma coisa que ajuda nessa parte é que realmente o carisma da protagonista, o carisma dos personagens principais, faz com que os episódios ainda sejam fáceis de consumir. Você ainda tem a vontade de ver eles. Então, apesar da primeira parte ser muito melhor, os 4 episódios do meio, eles conseguem te manter interessado, mesmo assim, mesmo não tendo algumas decisões bem duvidosas em relação a histórias secundárias, a como trabalharam alguns personagens secundários e a mensagem não ser tão bem trabalhada como poderia. Nos 4 episódios finais é a parte que o anime vai entrar na parte de tentar explicar o que aconteceu. E pra mim eles dão uma explicação até justa. É uma explicação até certo ponto que parece que o autor não sabia como terminar a obra. Então ele deu meio que uma jogada ali de última hora pra tentar resolver, pra não ficar estranha a relação entre eles. É uma desculpa aceitável, mas mesmo assim, eu acho que poderia ser mais criativo. Poderia ser mais interessante como ele levou. O final é muito bonito do anime, isso é inegável. Eu acho os 2 últimos episódios muito bonitos. A forma como eles falam sobre despedida, sobre deixar o passado para trás, e como o passado prende muito a gente e não deixa a gente voar como a gente deveria. Os 2 episódios finais são muito bonitos. Eu diria que o 9 e o 10... eles são um pouquinho mais truncados ainda. Ele ainda pega requisitos dos 4 episódios do meio, que acaba fazendo com que ele não funcione tão bem pra mim. Mas o 11 e o 12 pra mim funcionam. De novo, esses episódios do meio não são terríveis. Eles são episódios que poderiam ser muito melhor e perde um pouco da essência do anime. Mas sorte que ele começa muito bem e ele termina muito bem, com personagens muito carismáticos e muito envolventes, que faz com que a gente, como público, queira acompanhar mais a história. Tanto que eu terminei ela e fiquei com vontade de ler o spin-off pra saber como era o spin-off. Fiquei com vontade até de ver o live action pra ver como fizeram para trabalhar isso em live action. Não é uma obra ruim, ela é acima da média, é boa para passar o tempo, que tem uma boa mensagem. Eu acho que pro objetivo que eles traçaram, que seria ser um anime divertido, que vai ter uma mensagem forte e que vai ser bom para passar o tempo, eles conseguem fazer isso. Claro, a animação poderia ser melhor, muito ponto na fluidez, isso faz falta na emoção dos personagens, a trilha sonora poderia ser mais marcante, mas mesmo assim, não é um anime ruim, ele poderia só ser melhor. Concluindo, com um começo muito bom e com um encerramento muito bonito, o anime consegue mostrar sua marca. Ele tem bons personagens, cativantes e envolventes, faz com que você goste de assistir o anime. Mas é inegável que ele perde muitos pontos do meio até quase o final. No meio do anime, quando ele tem que desenvolver a história, desenvolver as ideias, desenvolver os personagens e a mensagem, você vê que ele cai muito de qualidade. Misturado com uma trilha sonora que não é a mais marcante, e mais do que isso, uma animação que não é também a mais forte possível, ele sai de um anime que poderia ser muito bom pra só mediano. E por isso que eu fecho o anime Tsuma Show com uma nota 6,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Tsuma Show? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.